Louvado seja Deus. Eu cumprimento os nossos irmãos que se encontram nas suas casas com a paz do Senhor. E os irmãos que chegaram aqui depois, também com a paz de Cristo. Que essa paz invada os nossos corações nesta noite. Este culto é o culto de oração, o último culto do ano. O ano está se acabando, mas nós estamos aqui de pé para glorificar o nome desse Deus. Amém? E como a nossa irmã já orou, agora eu gostaria de convidar o nosso irmão Lucas, que ele vai fazer a oração devocional. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu queria que os irmãos abrissem em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3. Gênesis 1, versículo 3 diz assim: Disse Deus: haja luz e houve luz. Repetindo: Disse Deus: haja luz e houve luz. Agora eu vou pedir para os irmãos abrirem Hebreus, carta aos Hebreus, também no capítulo 1. E também no verso 3. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Esses dois textos, tanto de Gênesis como de Hebreus, eles falam de um tema muito importante para nós, que é o poder de Deus. No texto de Gênesis, nós lemos que Deus falou, haja luz, e houve luz. A luz se fez. Já no texto de Hebreus, nós lemos que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Perceba que ambos os textos falam acerca do poder de Deus, de uma maneira bastante específica, a saber, o poder que há na palavra de Deus. Perceba que em Gênesis, Deus criou a luz, e pelo relato nós sabemos que Ele criou todas as coisas a partir de sua palavra. E em Hebreus nós lemos que Deus, através de Cristo, Ele sustenta todas as coisas também pelo poder de sua palavra. E nós percebemos em Gênesis que Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Não havia luz anteriormente. Não havia um princípio ativo que Deus ativou e então a luz se fez. Não, Deus ele disse, haja luz, e a luz foi feita do nada. E eu não sei se os irmãos já pararam para pensar algumas vezes, ao nosso redor, no mundo ou no nosso próprio corpo. Se a gente for pesquisar um pouco, a gente vai encontrar algumas curiosidades muito interessantes sobre esse universo que Deus criou. Nesse exato momento, o nosso planeta ele está rodando, girando,
a cerca de uma velocidade de 1.600 km por hora. É mais rápido que um avião. Só que a gente está aqui, parado. A gente não está percebendo nada disso. E se a gente for analisar, outra coisa também que eu achei muito interessante, é que se a gente pegar todos os nossos vasos sanguíneos e fazer uma fita com eles, a gente consegue dar 3 voltas ao redor da Terra. Mas o que é que isso tem a ver com o texto de Gênesis, com o poder de Deus? Com o fato de a palavra de Deus ter poder. Porque nós sabemos, através da revelação de Deus em sua palavra, que tudo isso foi feito por Deus. Então, só que não foi feito como nós normalmente, de forma comum, construímos as coisas. Quando nós vamos construir uma parede, nós precisamos colocar a mão na massa, literalmente. Nós precisamos pegar um tijolo, fazer um cimento e ir construindo a parede com a nossa própria mão. Só que Deus não fez o universo assim. A Bíblia fala que Ele falou. Ele disse, haja luz, e houve a luz. Ele não tomou alguns elementos químicos e misturou ali com as suas próprias mãos ou demandando um grande esforço para fazer aquilo. Ele falou. E isso demonstra o poder de Deus, porque se nós, seres humanos, nós falarmos, haja cadeira, a cadeira não vai surgir do nada. Nós precisamos de algum material básico, inicial, para fazer algo. Deus não. Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. Só que, diferente do que alguns acreditam, Deus não criou e abandonou. Nós não estamos aqui à nossa própria sorte. Deus, Ele criou e Ele sustenta tudo o que Ele criou. E assim como Ele criou tudo pela sua palavra, Ele também sustenta tudo pela sua palavra. Foi o que nós lemos em Hebreus. E isso é muito interessante, porque os gregos, eles acreditam que a Terra, na mitologia deles, é sustentada por um titã chamado Atlas. E ele não pode sair dali, que senão a Terra cai. Só que, diferentemente deles, nós cristãos, nós acreditamos que tudo se sustenta pela palavra de Deus. Se eu soltar esse microfone nesse exato momento, ele vai cair no chão, independente do que eu diga. Porque em mim não há poder para sustentar algo pela palavra. Só que Deus, Ele, por ser poderoso, Ele sustenta tudo por sua própria palavra. Ele não estende as mãos. Ele diz, permaneça de pé, e todas as coisas permanecem. E da mesma forma, se Ele disser, caiam todas as coisas vão cair. Porque Ele criou e Ele também é o sustentador. Tudo por sua palavra. Então isso mostra o poder desse Deus. Isso mostra o poder do Deus a quem nós nos aproximamos. E isso tem uma aplicação bastante específica para nós hoje. Nós estamos em um culto de oração. E quando a gente ora para esse Deus. Então, se esse Deus, Ele criou todas as coisas a partir do nada, pela sua palavra, Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, será que Ele não é poderoso o suficiente para atender às nossas orações? Como o presbítero Neto pregou domingo, se esse Deus, Ele não poupou o seu único filho, mas Ele ofereceu Ele por misericórdia e por amor de nós, será que junto com o Filho Ele não nos dará também tudo aquilo que nós necessitamos? Como Paulo fala em Romanos 8. Tudo aquilo que Ele sabe que nós necessitamos, não aquilo que a gente pensa que a gente necessita. Então, a gente precisa ter a fé do centurião, que se aproximou, que foi até Jesus pedindo por seu servo. O centurião
ele sabia que ele não era digno nem que Jesus entrasse na casa dele. E ele disse uma coisa importante. Ele disse: basta só uma palavra do Senhor e ele vai ser curado. E Jesus, o texto de Mateus fala que Jesus se admirou com a fé daquele centurião. E ele disse que nem em Israel ele achou uma fé daquela. E é interessante porque esse é o único relato nos evangelhos em que Jesus se admira da fé de alguém. É o único relato. Porque o centurião, ele disse: basta uma palavra. Pode ser que ele não tivesse conhecimento ainda de que Jesus de fato era o Messias de Deus. Mas ele sabia que Jesus era poderoso para, por uma própria palavra, a tantos e tantos quilômetros de distância, curar o servo. Então, é essa fé que a gente precisa ter quando a gente se aproxima diante de Deus, sabendo que essa palavra dele criou tudo que a gente vê ao nosso redor, e que essa palavra dele também está sustentando a gente, sustenta a nossa vida e sustenta todo o universo. E tudo isso mostra o poder desse Deus. Então, o que nós precisamos fazer é crer que esta palavra é verdadeira, se achegar confiadamente, como o autor de Hebreus fala, ao trono da graça, e pedir segundo a sua vontade, porque ele é poderoso para fazer tudo o que ele quiser fazer, tudo o que estiver na sua vontade. Amém? Glória a Deus. Esse nosso Deus é poderoso. Eu convido você a se colocar de pé. Vamos orar mais uma vez. E em seguida o Ministério de Louvor, para nós louvarmos o nosso Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Deus, eu agradeço pela minha vida, pela vida desta igreja, pela vida dos meus irmãos que já chegaram neste lugar. Nesta noite, ó Deus, uma noite de oração, onde nós estamos aqui, ó Deus, para intercedermos, colocar, ó Deus, causas diante do Senhor, porque nós cremos, Pai, que Tu és o Deus do impossível, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que meus irmãos não podem fazer, o Senhor pode, Pai, porque o Senhor é poderoso, como nós ouvimos agora há pouco na leitura, quando o Senhor falou e tudo se fez, Pai. Ó Deus, queremos apresentar, Pai, este culto diante de Ti, o momento da oração, o ministério de louvor, a pregação da Tua palavra. Ó Deus, apresento diante de Ti os diáconos, os presbíteros, as professoras, as crianças, todos que aqui estão, ó Deus. Que o Senhor, Pai, acampe os Teus anjos ao nosso redor. Nos livra, Senhor, de todo mal. Ó Deus, seja o Senhor desta igreja, Pai. E nós Te adoramos e Te bendizemos. No nome santo de Jesus. Amém. Você pode cumprimentar esse seu irmão com a paz do Senhor. E eu convido o Ministério de Louvor para darmos continuidade a este culto. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esses dízimos, essas ofertas que os Teus filhos depositaram aqui no Teu altar. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a igreja, suprindo a necessidade, visitar aquele, ó Deus, que está desempregado, que o Senhor possa abrir portas de emprego, para o louvor da Tua glória, Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar as crianças para descerem para as suas salas. E gostaria de dar alguns avisos.
Quero avisar que sexta-feira é o nosso culto de final de ano. Então, aqui na nossa igreja, o culto vai começar a partir das 22 horas. Então, os irmãos podem vir para a casa do Senhor. Sim, eu já fui para a noite, mas tem de manhã também, oração. Consagração de 6 horas da manhã e à noite de 22 horas, o culto de final de ano. Então, os irmãos que estiverem aqui em Campina Grande possam vir para a casa do Senhor. Nós vamos entrar o ano novo orando, pedindo a bênção do Senhor para todos nós, né? Para que no ano de 2022 seja um ano abençoado para todos nós. Amém? Visto que esses últimos anos têm sido difíceis, mas Deus tem nos sustentado e continuará nos sustentando. E no domingo, de 9 horas, nós temos a escola bíblica dominical e à noite o nosso culto de louvor e adoração e também o culto de Santa Ceia. Peço para que os irmãos tragam alimento, né? Todo culto de ceia pedido para que os irmãos possam trazer um alimento para nós abençoarmos as famílias que estão necessitando. Então, não esqueça do alimento. Pronto, eu acredito que os avisos só são esses. Só são esses mesmo. Então, que nós possamos estar presentes, né, irmãos, nesses dias. Eu sei que final de ano é um pouco complicado, mas a igreja do Senhor ela não pode parar. Nós temos que avançar. E agora eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Hebreus. Antes de nós orarmos, eu queria ler só 2 versos da palavra do Senhor, que é Hebreus 11, eu vou ler o verso 1 e o verso 6. Antes de nós orarmos ao nosso Deus, que aqui no nosso caderninho de oração tem uma folha cheia de pedido para nós intercedermos ao nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Meus irmãos, para nós tudo depende da fé. Tudo que nós formos fazer tem que ser com o coração cheio de fé. Se vamos louvar o nosso Deus, tem que ter fé. Se vamos ler a palavra do Senhor, tem que ter fé. Se vamos orar, tem que ter fé. E o autor de Hebreus, ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. Quando nós vamos orar ao nosso Deus, eu já passei uma vista aqui nesse caderno, e tem pedidos que aos nossos olhos é impossível fazermos. Mas nós cremos e nós temos fé e nós temos convicção que não estamos vendo, mas nós cremos que o nosso Deus ele é poderoso para fazer. E Deus ele está em busca de um coração cheio de fé, que creia, primeiro que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. E nós estamos aqui nesta noite para isso. Eu sei que você veio nesta noite, talvez com um pedido aí, que esse pedido não chegou aqui neste caderno, mas que você vai colocar diante do Senhor. Creia. A igreja precisa crer que o nosso Deus ele é poderoso para fazer aquilo que os nossos olhos não veem. Entendendo que Deus tem a boa e a perfeita vontade dele mesmo. Muitas vezes nós estamos pedindo por algo e não é da vontade do Senhor. Então Ele não vai nos dar, mas Ele nos vai dar a certeza de que algo virá. E nós precisamos crer nisso. É uma saúde que está debilitada, né, irmã Eulina? Que precisamos colocar a vida da irmã diante do Senhor, na certeza que Deus vai fazer o milagre. Na certeza que Deus vai operar na sua vida também. Talvez não seja enfermidade, seja outra causa, mas coloque diante do Senhor. Creia que o nosso Deus ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque a nossa mente é muito limitada. A gente só vê o aqui e agora. Mas o nosso Deus vê o amanhã. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então eu convido você que pode a se colocar de joelho.
Vamos fazer essa intercessão. Vamos clamar a esse Deus poderoso que está aqui conosco nesta noite. Tem nos sustentado durante esse ano. Esse ano é o último culto de oração. E temos a certeza que Ele está conosco e vai continuar. Então eu vou orar pelos pedidos do caderno. E vocês vão interceder comigo. E vou orar também pelos aqueles pedidos que o Senhor trouxe à minha mente, para nós intercedermos. Vamos orar. Ó soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui intercedendo, clamando ao Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que ouve as nossas orações, o Deus que está no céu, mas se inclina para ver os seus moradores aqui na terra. E com certeza, neste momento, Ele está com os seus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Ó Deus, queremos, Pai, colocar esses pedidos diante do Senhor. Ó Pai, Tu és o Deus que ouve, ó Deus, as nossas orações. E essa é a certeza que temos, que se clamarmos a Ti, Pai, o Senhor depressa nos socorre, porque o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora que a enfermidade bate à nossa porta. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa estar visitando, ó Deus, as famílias, Pai, para que o Senhor, ó Deus, convença os corações a se entregar a Ti, Senhor. Que haja conversão nas famílias. Ó Deus, eu intercedo por todas as famílias da nossa igreja, Pai. Deus, visita os nossos irmãos. Visita também, Pai, aquelas famílias que ainda não Te conhecem. Para que, ó Deus, o Teu evangelho entre nos lares. Porque temos a certeza que quando a Tua palavra entrar nos lares, ó Deus, veremos a diferença. Ó Deus, em nome de Jesus, visita todas as famílias, Pai. Ó Deus, visita também o nosso país, ó Deus, tenha misericórdia. Deus, quantas notícias difíceis nós temos ouvido, Pai, mas o Senhor é o Deus poderoso que está no controle de tudo, Senhor. Nada passa desapercebido aos Teus olhos. Ó Deus, visita o nosso país, visita a nossa cidade, visita o nosso bairro, as nossas ruas, Senhor, tenha misericórdia. Livra-nos de assalto, nos livra do homem fraudulento, nos livra do homem sanguinário, nos livra do homem mau. Deus, em nome de Jesus, acampa Teus anjos ao nosso redor, nos protegendo. Não deixa, ó Deus, que o mal chegue na nossa casa, Pai, porque nós cremos, como diz no Salmo 91, que aos Seus anjos o Senhor dará ordem para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, Pai. E sabemos, se o Senhor permitir algo acontecer nas nossas vidas, é porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos também interceder pelos líderes, pelos pastores. Ó Deus, sustenta esses homens do Senhor que o Senhor escolheu para estar na frente da obra, Pai. Ó Deus, toma a vida do pastor Hamilton, renova as suas forças. Ó Deus, repreende toda enfermidade, Pai. Deus, visita os líderes desta casa. Deus, no nome santo de Jesus, que o Senhor esteja dando a direção correta daquilo que o Senhor deseja para este novo ano, Pai. Deus, queremos apresentar os ministérios desta casa diante de Ti. Deus, que possamos fazer, ó Deus, aquilo que está no Teu coração, Pai, que o Senhor possa falar conosco, nos dando a direção, porque, ó Deus, nada melhor do que estar no centro da Tua vontade. Ó Deus, visita os presbíteros, Senhor, ser com eles, renove as suas forças, ó Deus, visita o presbítero Wagner ali no Novo Cruzeiro. Ó Deus, renove as forças do Teu filho, para que ele conduza aquela igreja debaixo da Tua direção, Pai. Deus, no
nome santo de Jesus. Visita as igrejas da ação evangélica, Pai. Sustenta os líderes, sustenta as ovelhas. E em especial nesta noite, queremos apresentar a situação de Soledade, Pai. Ó Deus, Soledade se encontra sem um pastor, mas que Tu és o dono da obra, Pai. Temos a certeza que o Senhor irá levantar um pastor segundo o Teu coração, Pai. Ó Deus, que o Senhor sustenta ali os nossos irmãos de Soledade. Ó Deus, fortaleça, dê a direção, a liderança daquela casa, Pai, para que eles continuem firmes na Tua presença. Ó Deus, aqueles que estão afastados, que o Senhor traga de volta para o aprisco, Senhor. Deus, ajuda para aquela igreja, Senhor. Toma também a igreja de São Vicente, a missionária Neném, Pai, renova as forças da Tua filha. Sabemos que não é fácil fazer a obra do Senhor, mas que o Senhor a capacite, que o Senhor, Deus, renove as forças, faça aquelas pessoas olharem para Ti e entenderem que a obra é do Senhor. O dono da igreja é o Senhor, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, e que o Senhor fortaleça a equipe aqui da nossa igreja, como da igreja do Catolé, ó Deus, que estamos indo ali à Soledade, que o Senhor livre de todo o mal, a Campos Anjo, toma a minha vida e a vida de Hamilton, que amanhã estaremos indo de novo àquela cidade, Pai, que o Senhor, Deus, nos dê sabedoria, Senhor, para falar segundo o que o Senhor deseja, Pai, ó Deus, entendemos que a obra é do Senhor, Pai, Deus, no nome santo de Jesus, nós cremos, Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer, cremos que o Senhor vai levantar o renovo naquela igreja, que o Senhor vai avivar aquele povo, Senhor, ó Deus, aqueles que estão frios, ó Deus, que eles voltem ao primeiro amor, Pai. Deus, faça isso para o louvor da Tua glória. Deus, no nome santo de Jesus, ó Pai, queremos interceder também pelos encarcerados, ó Deus, pelos hospitais, aquelas pessoas que estão neste momento precisando da ajuda do Senhor. Deus, visita o hospital da FAP, visita o hospital de trauma. Deus, todos os hospitais, sabemos que neste momento tem pessoas necessitando, Pai, de oração. E nós, como igreja do Senhor, nós queremos interceder por essas vidas, Pai. Levanta pessoas para falar do Teu amor. Ó Deus, sabemos que no meio dessa pandemia o evangelismo foi afetado, Pai, mas o Senhor pode levantar enfermeiros, o Senhor pode levantar médicos, ó Deus, que conhecem a Tua verdade, para falar do Teu amor para aquelas vidas, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, queremos apresentar, ó Deus, a saúde de Seu Demilton, Pai, do pastor, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, fortaleça as suas forças, repreenda toda enfermidade, Deus, no nome santo de Jesus, Pai. E queremos, ó Deus, Te pedir para que o Senhor também alcance o seu coração com a salvação. Deus, tenha misericórdia daquela vida, restaurar a saúde e salva para o louvor da Tua glória. Deus, queremos também interceder pela recuperação de Hortência, esposa de Alisson. Ó Deus, visita a Tua filha neste momento, dê uma recuperação abençoada. Deus, no nome santo de Jesus, queremos também Te pedir, Pai, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos. Ó Deus, sabemos que tem chegado no nosso meio essa gripe, Pai, mas que o Senhor é poderoso, Pai, para repreender. Ó Deus, visita Mateus, visita a vida de Anne, de Emily, Senhor, e tantos outros, ó Deus, que se encontram gripados, Senhor. Deus, visita e repreende. Não deixa que algo de mais grave venha acontecer com os Teus filhos, Pai. Restaura a saúde da Tua igreja, Senhor. Aqueles, ó Deus, que eu não sei neste momento o que estão passando, mas que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Visita, Senhor. Toma os nossos irmãos diante de Ti. Meu Senhor, tenha misericórdia. Queremos também interceder, ó Deus, pelas enchentes, Senhor. Quantas pessoas foram atingidas ali na Bahia e Tocantins, Pai. Ó Deus, dói no nosso coração quando nós, ó Deus, ligamos a TV, Pai, que vimos aquelas pessoas, ó Deus, pessoas que perderam tudo, Senhor, ficaram sem casa, sem móveis, sem documentos, sem medicamentos, mas, ó Deus, Tu és o Deus que
Quando o Senhor manda a tempestade, ó Deus, não há homem que impeça, Pai. E que se o Senhor mandou chuva, Pai, aquela cidade foi atingida. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia daquelas vidas que perderam tudo, Senhor. Deus tenha misericórdia. Ó Deus, muitas vezes nós não sabemos nem o que falar a Ti, a não ser pedir misericórdia, porque o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, visita aquela cidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos interceder também pela saúde de Adeilza. Ó Deus, a Tua filha que se encontra, ó Deus, passando por alguma necessidade, mas que o Senhor a visite nesta noite, ó Deus, e queremos também Te agradecer, ó Deus, pela vida de Eulina, ó Deus, que o Senhor abençoe a sua saúde, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, eu sei que o Senhor tem sido com a sua filha, renova as suas forças, Pai, na certeza de que ela está aqui nesta noite também para Te engrandecer, Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito na sua vida. Deus, no nome santo de Jesus, queremos também interceder pela vida de Fátima, ó Deus, que está passando por necessidade. Ó Deus, visita, Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor possa suprir, Senhor, todas as suas necessidades, Pai. Deus, em nome de Jesus, visita também Lucas e Luan, que são dependentes de drogas. Pai, tenha misericórdia, sabemos que só o Senhor para libertar. Deus, toma essas vidas diante de Ti. Ó Deus, e visita também aqueles que neste momento, ó Deus, estão se drogando, estão se prostituindo. Pai, tenha misericórdia. Só o Senhor, ó Deus, para tirar essas vidas, Senhor, da droga, do alcoolismo, da prostituição. Tu és o Deus que liberta, Pai. Ó Deus, assim como um dia o Senhor libertou as nossas vidas, liberta também essas vidas, Pai, para que eles venham dar testemunho do que o Senhor é, que o Senhor é poderoso, que o Senhor faz. Deus, no nome santo de Jesus, Pai, nós queremos também orar pela família de Janaína, Pai. Visita, Senhor, esta família. Não sei qual a necessidade, mas o Senhor, Pai, é poderoso para visitar, ó Deus, essa família. Ó Deus, vai ao encontro, Pai, de cada necessidade. Deus, queremos também, Pai, interceder pela saúde de Vandinei, Senhor. Ó Deus, ser com essa vida. Ó Deus, pela saúde também pessoa que se encontra com câncer, Pai. Deus, tenha misericórdia. Tu és o Deus que sara, Pai. Nós cremos, ó Deus, se for segundo a Tua vontade, o Senhor cura. O Senhor não cura só câncer, o Senhor cura AIDS, o Senhor cura doenças ó Deus, que ao homem, ao médico é impossível, porque Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, Pai. Faz segundo a Tua vontade, mas nós sabemos, ó Deus, que tem a Tua vontade também, Pai. Ó Deus, se for, ó Deus, a Tua vontade, que o Senhor possa curar, Pai, essas vidas, Senhor. Se for da Tua vontade, que o Senhor possa libertar, Senhor. Muitas vezes nós oramos por libertações, mas nós não entendemos, Pai, o processo que o Senhor permite certas pessoas passarem, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nada passa desapercebido dos Teus olhos. O Senhor tem o controle de tudo nas Tuas mãos. Deus, no nome santo de Jesus, eu intercedo, ó Deus, por cada pedido que os Teus filhos colocaram diante de Ti. Ó Deus, os pedidos que não chegaram neste caderno, Pai, mas que os Teus filhos estão aí ajoelhados diante de Ti, colocando, ó Deus, na Tua presença. Deus, que no tempo certo o Senhor possa, ó Deus, estar atendendo cada petição nesta noite. Ó Deus, nós cremos, Pai, porque na Tua palavra diz que sem fé, Senhor, sem fé é impossível Te agradar. Ó Deus, eu creio que os meus irmãos têm fé o suficiente, ó Deus, para colocar as suas causas diante de Ti, Pai. Então nesta noite recebe, ó Deus, cada pedido que os Teus filhos estão colocando diante de Ti. Recebe a nossa intercessão, Pai. Ó Deus, nos abençoa grandemente, Senhor. Abençoa também agora a ministração da Tua palavra.
Toma teu filho diante de ti, fala aos nossos corações, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas a porção que o Senhor reservou para esta noite, ó Deus. Por isso, ó Deus, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer, ó Deus, por esse ano que está acabando, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pelos momentos difíceis que passamos, pelos momentos de alegria, Pai, por tudo, porque nós sabemos que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado essa igreja, os meus irmãos que aqui estão, os meus irmãos que estão nas suas casas, Pai. Ó Deus, como o Senhor cuida de nós. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome santo de Jesus. É assim que nós oramos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu já convido o pastor Hamilton, que ele vai ministrar a palavra do nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Também os irmãos de casa. Irmãos, são muitos os motivos de nós rendermos graças ao Senhor e darmos glória ao seu santo nome. E alguns dias atrás nós estávamos aqui intercedendo pela vida da irmã Eulina, em virtude de diagnóstico de câncer, não é? Glória a Deus. E ela fez uma bateria de exames e etc e tal, e esta semana novamente, e ela foi ao médico hoje, em João Pessoa, e depois dos exames todos, da biópsia que foi feita também, louvado seja o nome do Senhor, né? Ela hoje está aqui, ela veio direto de João Pessoa para cá, para o culto, para dar graças a Deus, pelo milagre que Deus fez na vida dela, fazendo com que tudo que apareceu lá não é maligno. Graças a Deus, né? Então, o nosso Deus opera, irmãos. O nosso Deus cura, o nosso Deus restaura, o nosso Deus faz coisas grandiosas. Baste que a gente realmente creia nesse Deus, busque a face desse Deus, clame a Ele. Porque Ele diz, irmãos, que quando alguém está com o seu coração contrito e quebrantado diante dEle, Ele ouve. Ele ouve. E esta foi a condição e a situação que a irmã Eulina passou pelo vale da aflição, sofreu, mas o Senhor estava com ela. Na verdade está com ela, nem estava, né? Está com ela, e nós somos gratos a Deus por isso. Isso é mais um testemunho para a gente sair anunciando e contando aí que Deus opera milagres nos dias de hoje. Louvado seja o nome de Jesus, não é? Bendito seja Deus por isso. E aí ela chegou contente, alegre, me deu um abraço ali, e disse: eu quero oferecer escutação de graças. E eita, glória a Deus. Que assim seja, para a glória do nome do Senhor. Nosso Deus ainda cura, e ainda restaura, e ainda liberta, e ainda transforma situações que aos nossos olhos parecem impossíveis. Mas não há coisa demasiadamente difícil que o Senhor não possa realizar. Ele é grande. Amém? E é pensando nisso também que eu gostaria de convidar vocês a abrir sua Bíblia no Salmo de número 91. Não estranhe se minha voz estiver um pouco fanha, tá, irmãos? Eu também esteve gripado esses dias,
mas graças a Deus eu estou melhorando. Salmo de número 91. Este salmo é muito conhecido nosso. Ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos orar por nós? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra e desejamos que Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine a nossa mente e faça-nos compreender a Tua verdade, ensinando-nos, ó Deus, em nosso coração, Senhor, aquilo, Deus, que nós precisamos aprender com estes versos. Opera nesta noite, glorifica o Teu santo nome, na nossa vida, aqui neste lugar, como também, ó Deus, em cada irmão que está sintonizado conosco por meio dessa transmissão. Abençoa a vida de todos e concede-me a divina luz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, são grandes as aflições que nós temos passado ao longo desses 2 anos, e como visto esta noite, muita gente está carecendo de oração por alguma tempestade ou tribulação que se estabeleceu em seu viver, ou surgiu de repente no caminhar da vida, na trajetória de cada um de nós. E as tribulações que surgem são de naturezas diversas. Há a tribulação de enfermidade, há a tribulação de perseguição, há a tribulação de crise nos relacionamentos, há a tribulação de frieza espiritual, há a tribulação de angústias que permeiam a alma, há a tribulação de crise de ansiedade e depressão como nunca se viu antes, né? Há a tribulação de percas de emprego, percas de parentes, perca de pessoas que nós amamos, como também perca daqueles que a gente ainda não conseguiu nem ver o rosto, mas já perdemos, como foi o caso da nossa irmã Hortência, que teve sua gravidez interrompida porque sua criança, seu bebê, parou o coração. Aprove a Deus, não ir adiante com essa gestação, mas isso dói. E faz a gente pensar em muitas coisas e atentar para tudo que nós estamos vivenciando, e talvez isso faça com que a nossa fé também seja abalada. No entanto, diante de tudo isso, uma certeza nós que somos cristãos temos ou devemos ter, é que Deus é a nossa salvação. Todos nós, irmãos, seja a situação que for,
devemos nos apegar a Deus. Seja o que estiver acontecendo, nós precisamos ir ao encontro do nosso Deus, pois não há ninguém e nenhuma força neste universo que possa realmente operar conforme a grandeza do nosso Deus. Daí, diante de tudo isso, nós precisamos contemplar o que sua palavra tem revelado a nós. E nós já viemos caminhando com isso, e parece que Deus está resolvendo trazer estas coisas à tona e à luz para nós, porque quem sabe esse próximo ano também não será tão fácil. Talvez lutas maiores surjam. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Uma coisa eu sei, é que Deus tem trazido palavras de fortalecimento para que a nossa fé esteja avivada, e nós não venhamos a andar como os demais, em desespero, em tristeza e agonia, mas que possamos encontrar paz em nosso Deus, porque Ele é o Deus da nossa paz. Essa é a realidade que nós temos. E aí nós vamos vendo o mundo todo, e o noticiando tudo, em vários países fechando, promovendo lockdowns, e preocupado com essa nova variante. Vemos aqui no Brasil uma epidemia de gripe assolando muitos já, em vários estados, também chegando para o nosso lado aqui também. Já temos notícias de alguns irmãos com gripe, nós não sabemos se é gripe comum, se é essa nova variante da influenza, nós não temos condições de avaliar essas coisas. E possa ser até que muitos cientistas ou pessoas sabedoras desta ciência toda e do que está acontecendo estejam ocultando isso diante dos nossos olhos. Não sabemos se os políticos também têm a ver com isso, em não revelar a verdade para nós. Mas uma coisa nós temos: Deus e a sua palavra, e é nela que nós devemos nos apegar, cada vez mais. E semana passada, e há alguns tempos atrás também, eu estive lendo o livro de Salmos e passando a vista sobre eles, e depois do lançamento também do Saltério, pelo Ministério Graça também, nós começamos a contemplar uma teologia presente nos Salmos, e às vezes nós encontramos assim uma tríade ou 4 ou um grupo de 5 a 9 salmos que tem uma apresentação de um tema, como foi apresentado nos louvores que os irmãos entoaram sábado passado, no Salmo 22, o Salmo do servo, no Salmo 23, o Salmo do pastor, e no Salmo 24, o Salmo do rei. Hoje também, tá bom, eu quero abrir os vossos olhos para isso, porque o nosso Deus tem dado graça a nós para contemplarmos a riqueza da sua palavra, e este Salmo 91, ele está também inserido em uma tríade do Salmo 90 ao 92, o Salmo 90 é um Salmo de Moisés, e tem a ver com a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Deus é eterno, e o homem é temporal, pelo menos na vida presente nesta terra, e foi isso que mesmo o próprio Deus definiu quando disse que ao pó nós voltaríamos. E aí ele fala que 1000 anos diante de Deus é como se fosse um nada, um diazinho de nada, uma coisa nada, algo que já se passou, porque Deus realmente é grande. E diante disso ele pede a Deus que atente para ele. Aí o Salmo 91, que não tem um autor, alguns suspeitam que é Moisés, outros que suspeitam que é Davi, mas independente de quem seja, o que importa é que quem colocou, organizou os salmos foi o Espírito Santo, e aí colocou ele no lugar certo, para que a gente pudesse entender o propósito do Senhor. Aí diante da revelação do Salmo 90, vem o Salmo 91, e o Salmo 91, irmãos, é uma exposição para aquele que confia no Senhor, os efeitos daqueles que estão sob as asas do Altíssimo, sobre a proteção divina, sobre aquele que tem Deus como seu auxílio, seu refúgio, sua fortaleza. Aí ele apresenta algumas coisas muito interessantes
acerca disto. E o Salmo 92 será o hino de gratidão a Deus por aquilo que Deus faz em virtude de nós confiarmos em Deus. Isso é tremendo, irmãos. E aí ele conclama nós a louvarmos ao Senhor. Como hoje a irmã Eulina está aqui prestando o seu louvor e sua gratidão a Deus pelo milagre que Deus fez na vida dela. Agora atente para a divisão do Salmo, para que você possa ver esta verdade poderosa que diz respeito a nós, tá bom? Então o verso 1 e 2, tá? Vai falar justamente sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E fala ou diz a Deus, fala para Deus que Ele é o refúgio dele, Ele é o baluarte dele, Ele é o Deus dele em quem ele confia. Pronto. Esses 2 versos, tá bom? Falam de algo interessante. Essa questão de descansar e habitar diz respeito em alguém que está fazendo de Deus o seu porto seguro, o seu lugar secreto, a sua habitação. E isto é algo que cada um de nós devemos fazer também. Nos dias de hoje, na correria da vida, no sistema em que nós estamos inseridos neste mundo, muitas vezes nós somos conclamados, incentivados a percorrer uma carreira ou algo dessa natureza, para dar a sensação que o controle da nossa vida está nas nossas mãos, ou que pelos nossos esforços, nossa capacidade intelectual, podemos nos suster, e até mesmo ficarmos livres de coisas más que podem acontecer ou suceder conosco. Daí então nós nos aparelhamos todos, nós até compramos uma casa, colocamos sistemas de segurança, redes elétricas, aliás, cercas elétricas e tudo mais, interfones com câmeras, sensores em tudo quanto é tipo de ambiente, para podermos estarmos com a sensação de estarmos seguros e livres de ataques que podem vir do meio externo contra a nossa vida. Também podemos ter plano de saúde, ou quem sabe, criarmos um sistema próprio, onde a gente não se contamine com as coisas deste mundo, com comidas e enlatados que podem trazer certa enfermidade sobre nós, e a gente resolve então ter um sistema, e a gente procura, pela nossa própria força, livrar-nos de coisas ou de doenças que podem denegrir ou degenerar o nosso corpo, melhor dizendo, e a gente então cria para si este sistema em nós mesmos. No entanto, irmãos, isso já tem se mostrado por demais ineficaz, porque nós estamos vendo que as coisas acontecem, que muitas pessoas adoecem, apesar de todo o cuidado que podem ter sobre sua vida. O mais significante para nós, irmãos, é sabermos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e que nós precisamos realmente confiar em Deus, que é o sustentador de todas as coisas. No início deste culto, o irmão Lucas esteve aqui e disse que pela palavra dele todas as coisas são sustentadas. Se todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, isso inclui não só o universo, aliás, inclui o universo e tudo que ele contém. E se nós estamos inseridos nesse universo, isso também tem a ver conosco. Então eu e você agora estamos sendo sustentados pela palavra dele. E eu preciso crer nisso. E ele se agradará se eu crer desta forma. Se eu confiar inteiramente e me refugiar e habitar no esconderijo dele, e estar realmente confiando de que ele é o guardião da minha vida. E como diz o texto, ele é o meu Deus em quem eu confio. Aí o resultado disso, de alguém que confia no Senhor, o verso 3 em diante vai começar a falar. Ele diz, tá bom, que ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então aqui nós percebemos tanto que Deus livra aquele que confia nele, que se refugia nele, das armadilhas,
das ciladas, porque isso é que é um laço do passarinheiro. E laço do passarinheiro, irmãos, são armadilhas ocultas ao passarinho. É algo que não está à vista dele, porque se o passarinho percebesse que houvesse algum perigo ali, ele não colocaria os seus pés ali. No entanto, está tudo camuflado, ocultado, escondido às vistas do passarinho. E o passarinho vem e pá, cai lá e então ele é pego. Mas aqui o texto está dizendo que Deus nos livrará de ciladas, de armadilhas ocultas, de planos que o maligno tem para nos tragar. Ele guarda cada um de nós, Ele livra. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, porque nós nos refugiamos nele. Nós o buscamos. Nós não somos crentes religiosos. Nós não somos daqueles que só lembram de Deus no momento da aflição ou apenas no momento de culto. Não. Somos daqueles que proclamamos a Deus, e vamos ver isso mais adiante. Além disso, ele diz que nos livra da peste também. E uma das coisas, irmãos, que está acontecendo no mundo é peste. É pandemia e é epidemia. Quando não é Covid, é gripe. Quando não é gripe, é dengue. Quando não é dengue, é outra coisa. Quando é outra coisa, é outra coisa. É outra coisa, é outra coisa, é outra coisa. Mas louvado seja Deus que Ele nos livra. Tá? E esse livramento, irmão, não se diz respeito apenas a não ter a enfermidade, mas na enfermidade Ele nos guarda. Porque parece até que esta peste não chegará em nós, não é? Mas, no entanto, lá na frente ele fala que o salmista passará por angústia, mas na angústia Deus está com ele. Isso é que é importante para nós, tá bom? Também ele diz que ele vai cobrir com as suas asas, e sob as suas asas estarás seguros. Irmãos, isso aqui faz uma alusão àquilo que foi visto e foi dito por Deus quando Ele retirou o povo dele do Egito, que Ele disse que Ele tirou eles como asa de águias, arrebatando eles daquele lugar de escravidão e conduzindo eles ao caminho da terra prometida. E é isso que nós entendemos. Aí veio, no meio desta caminhada, muitos perigos e até reis que se levantaram para tentar destruir o povo de Deus, mas o Senhor Deus estava protegendo o seu povo. Lembro-me de um episódio no livro de Números, quando o povo de Deus ia passar pela terra de Balaque, e ele, temeroso, chama Balaão, um falso profeta, para amaldiçoar o povo do Senhor. E por 3 vezes Balaão oferece sacrifícios a Deus, lançando maldição sobre o povo do Senhor, e para lançar maldição sobre o povo do Senhor, e nas 3 vezes Deus toma ele, e em vez de amaldiçoar, ele abençoa o povo. E aí Deus mesmo diz, tá bom, que revela a Balaão como é que ele poderia amaldiçoar um povo que Deus abençoou. E aí Deus se interpõe e diz: porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus resolve abençoar, não existe ninguém que possa voltar a mão de Deus atrás. Ele é grande e poderoso para fazer isso. Louvado seja Deus. E fala também que a verdade de Deus, e essa verdade tem a ver com sua palavra, é pavê e escudo. Esse pavê é um escudo grande, aquele escudo que cobre dos pés até a altura dos ombros, a cabeça. E o escudo pequeno, essa outra palavra, escudo, é um pequeno, que também protege de coisas menores. De todo jeito, a verdade de Deus nos protege, guarda-nos. Louvado seja o Senhor. Também ele diz que você não se assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Irmãos, quando olhamos para isso, alguns teólogos falam acerca de demônios. E eu quero incluir não somente demônios, mas todo o mal que se levantar contra o povo do Senhor. Não tenham medo, tá bom? Ainda que sejam enfermidades ou demônios que venham nos atormentar, ou outras coisas que venham sobre nós, não devemos nos assustar.
Por quê? Porque ainda que caiam 1000 do nosso lado e 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque estamos sob as asas do Altíssimo. Confiamos em Deus. Minha pergunta primária nesta hora é: você confia em Deus? Você crê que Deus realmente guarda a sua vida? Você crê que Ele é contigo? Você crê que Ele cumpre sua palavra e Ele vela por ela para cumprir sobre sua vida? Diga amém. Amém. Se você crer, diga amém. Porque é assim que escreve sua palavra. Oh, glória a Deus. Aí diante disso ele fala: você olhará para eles, para os ímpios, e você verá o castigo sobre eles. E no verso 9, aparece então a repetição daquilo que está no verso 1 e 2, porque essa pessoa, ou o salmista disse: esse que está habitando no esconderijo do Altíssimo, diz que o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, ou a tua habitação. E nós sabemos, irmãos, que a habitação é um lugar realmente que nós nos deleitamos, e nós voltamos para lá, porque é o nosso lar, é o lugar onde nós encontramos alívio. Quando você vai para o seu trabalho, você passa o dia trabalhando e você está afadigado, no final do dia o seu desejo é voltar para o lar, tomar um banho, descansar os pés e encontrar paz. Aqui o salmista diz que Deus é a morada dele. É em Deus que ele encontra isso. É em Deus que ele se refugia de todas as coisas que podem atribular o nosso coração e a nossa vida. Aí olha, irmãos, que em virtude disso, vem outras coisas que também são agregadas a essa confiança no Senhor. Aí no verso 10 vai falar: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E a razão disso, tá bom, é porque ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A isso faz alusão a todas as vezes que Deus levantou um anjo para dar livramento ao povo do Senhor. Sempre que o povo de Deus confiou em Deus, Deus enviou um anjo para livrar ele dos inimigos, das pragas. Cessa isso, cessa aquilo, porque confiou no Senhor, porque fez de Deus realmente o seu refúgio e a sua morada. E mais, ele fala que eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. E ainda você conseguirá pisar o leão e a áspide. Um leão, algo grande, e a áspide, algo pequeno. Essa áspide é uma cobra, tá bom? Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Também uma alusão, um reforço sobre isso. Significa que nós teremos capacidade de lutar contra inimigos, grandes e pequenos, e nós venceremos eles, porque o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. Daqui em diante nós vamos encontrar 3 traços de quem confia em Deus. Verso 14 ao 16 está contido o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então o primeiro traço é aquele que confia em Deus, tem afeição, amor por Deus. O vislumbra e o enaltece em seu coração. Contempla Deus e a sua magnitude. Então, tem um apreço pelo ser de Deus. Ele nutre no coração amor por Deus, com tudo que ele tem. E aí então, a vida dessa pessoa é consagrada a esse Deus. O seu
corpo por inteiro procura glorificá-lo. Onde quer que ele vá, ele deseja magnificar Deus com o seu testemunho, para que todos à volta saibam que Deus é presente na vida dele. Isso deve acontecer conosco. Não dá para confiar em alguém que a gente não tem afeição. Nós precisamos nutrir esse sentimento, essa atitude de amar a Deus, de fazer dele o nosso maior alvo. E isso, irmãos, inclui outras coisas, mas uma entrega de vida a esse Deus. E o resultado disso é que o texto diz que quem se apega com amor, Deus o livra. Deus envia o livramento. Ele diz que livra ele. Então veja que coisa grandiosa nós descobrimos aqui. O segundo é porque ele conhece o meu nome. Então esse outro traço também faz com que você seja salvo, ou posto por Deus a salvo. Você conhece o meu nome. Conhecer o nome é conhecer a pessoa, é ter intimidade com ela. É realmente conhecer os traços que ela tem, os seus atributos. É conhecer o ser desta pessoa. E neste caso, irmãos, tem a ver com o ser de Deus. E como é que nós conhecemos a Deus, irmãos? Hoje nós sabemos que é por meio de Jesus Cristo. Ele é a imagem invisível, aliás, é a imagem exata do Deus invisível. Se nós olharmos para Cristo, veremos a Deus. E o próprio Cristo diz que Ele veio para revelar o Pai a nós. Então a gente precisa ir ao encontro de Cristo. Nós precisamos ter Cristo e precisamos conhecer mais esse Jesus, ler os evangelhos, ver o que é dito acerca dele, contemplá-lo, vislumbrá-lo. E quando nós vislumbrá-los, nós vamos vislumbrar o Pai, porque ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Ele disse assim. E o interessante disso, sabe que depende dele, então ele vai estar sempre em constante oração pela sua vida. Daí então o texto diz que quando isso acontecer, eita, Deus fala que vai responder. Eu responderei. Louvado seja Deus. Aí esse responderei, tá bom? Logo a seguir tem um ponto e vírgula. Geralmente, irmãos, quando isso acontece, tem sempre uns complementos nestas coisas. E algumas vezes, quando a gente vai fazer a exegese do texto, a gente começa a entender como essa resposta. Aí assim, parece que de imediato não há o livramento, mas Deus já diz: na sua angústia eu estarei lá. Isso quer dizer que ele não simplesmente assim cortou o que estava angustiando o seu coração, mas na sua tribulação eu estou com você. Isso me faz lembrar o texto da carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, onde o Senhor escreve lá, dizendo assim: não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação promove o escape, ou dar o escape, ou o livramento, de modo que vocês possam suportar esta tentação, ou esta provação. Ele fala assim para nós, capaz de vencermos isso. E aqui o texto diz que Ele, na nossa angústia, está conosco. Ele não nos desampara em momento nenhum. Pode ser que a aflição esteja até grande e que você não veja Ele presente, mas Ele está lá.
Isso me lembra também uma reflexão que alguém fez quando estava caminhando na areia, pegadas na areia, que não sei quem é o autor, tá bom? Mas traçou o panorama dizendo assim, que Deus estava sempre ao lado dele, e eles caminhavam e viam sempre 2 pares de pegadas na areia, mas nos momentos difíceis da vida dessa pessoa, ele olhava e só havia 1 par de pegadas na areia, e aí a pessoa ficava indagando por que Deus se apartava dele nesses momentos difíceis, deixava ele caminhar sozinho. E a resposta que veio para ele, inspirada de algum lugar, é que nesses momentos não eram suas pegadas, mas as pegadas do Senhor que transportava você nos braços dele. Ele está conosco na angústia. Aí a seguir diz: eu livrá-lo-ei, que após esse processo de angústia vem o livramento, e depois do livramento vem a glorificação ou a honra. E aí nós não sabemos o que havia na mente do salmista de pensar. Talvez ele estivesse sendo angustiado e oprimido por alguém, perseguido por alguma pessoa, algo dessa natureza, e Deus estava com ele no meio dessa perseguição, mas após isso Deus o livra, e não somente, mas honra ele, glorifica ele, porque ele invoca ele. Não somente isso, mas ele diz também que vai saciá-lo com longos dias de vida, e ele vai mostrar a salvação de Deus. Deus vai fazer questão de você estar ciente de que é Ele que operou o milagre na sua vida, no momento da sua tribulação. Você vai saber, porque Deus vai lhe mostrar: fui eu. Lembra da fornalha de fogo? Fui eu. Lembra da cova dos leões? Fui eu. Lembra do mar vermelho? Fui eu. Lembra das serpentes abrasadoras e a serpente de bronze? Fui eu. Lembra da chuva? Lembra da seca? Lembra de tudo? Fui eu. E a gente saberá que Deus realmente é o Senhor. Diante disso, irmãos, o que a gente precisa contemplar neste salmo para nós? Primeiro de tudo, irmãos, nós precisamos fazer de Deus o nosso refúgio e confiar nele. Deus é o nosso refúgio e precisamos confiar em Deus. Não se atemorize o vosso coração, não se perturbe a vossa alma. O nosso Deus, Ele nos livrará de todas as coisas, porque Ele é nosso Deus. Precisamos aplicar isso. Nós precisamos também amar a Deus com todo o nosso ser, nos apegarmos a Ele, nos afeiçoarmos a Ele, nos alegrarmos nele. E quando for dito algo sobre Deus, que você sabe que diz respeito a Ele e mais a ninguém, exulte, abra sua boca e dê glória, e dê aleluia, porque Ele é digno de receber isso, tá bom? Quando alguém estiver ministrando a palavra, louvando a Deus e falar, nosso Deus é soberano, diga, oh glória a Deus, Ele é soberano mesmo. Nosso Deus, Ele salva, glória a Deus. A sua mão me sustém, bendito seja o nome do Senhor. Todas as vezes que aparecer algo dessa natureza, exalte a Ele, bendiga a Ele, porque Ele é digno. E por fim, creia na palavra dEle, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Creia na palavra de Deus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus.
Oh, maravilhoso Deus. Te louvo, Senhor, e exalto o teu santo nome por esta quarta-feira, a última quarta do ano de 2021, no qual, ó Deus, trouxeste um presente para nós, um milagre, Senhor, na vida da tua filha, Senhor. Ó Senhor, isto é prova que estás conosco, que ouve nossos clamores, nossas orações, que está conosco na angústia e que nos livra. Bendito seja o teu nome, meu Senhor, e enaltecido seja o nosso Deus, em que nós devemos confiar, e ajuda-nos, ó Deus, a mantermos firmes, Senhor, os nossos olhos postos em tua palavra, pois a tua palavra é a verdade do Senhor para nós, e não deixe, Senhor, que nada neste mundo, Senhor, venha, ó Deus, apagar a chama, o fervor, a alegria de contemplarmos o Deus grande, soberano e misericordioso, que resolve amar a nós pecadores e nos abençoar. Obrigado, meu Senhor, e abençoa, Deus, cada vez mais este lugar e esta casa, os filhos desta congregação, a quem, ó Deus, tu chamaste pelo teu nome, para que glorificasse a ti e provasse a tua bondade, e faz, ó Deus, com que eles se regozijem em ti. Obrigado por todo este ano, Senhor, em que nós estivemos reunidos às quartas-feiras à noite, clamando, orando, louvando, Senhor, e ouvindo tua palavra. Continua a operar também nesse ano vindouro, e não nos deixe, ó Deus, ficarmos assustados com coisa alguma, porque certamente o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Deus, a nossa volta para casa, abençoa meus irmãos que estão em seus lares, contempla todos eles, ó Deus, e dai livramento de toda fúria maligna, e nos ajuda a dar testemunho de Ti, porque não existe outro Deus como o Senhor, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Obrigado, meu Senhor, e que o Senhor nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.